Existe um ensinamento que Jesus compartilhou apenas com seus discípulos mais próximos. Um conhecimento tão perigoso que foi sistematicamente apagado dos evangelhos canônicos que você conhece. Não estou falando sobre amor. Não estou falando sobre perdão. Estou falando sobre o véu do tempo. A tecnologia espiritual que mantém bilhões de almas presas em um ciclo perpétuo de reencarnação forçada. E antes de você fechar esse vídeo, deixe-me fazer uma pergunta que vai quebrar sua percepção de realidade. Por que Jesus passou 40 dias no deserto antes de começar seu ministério público? Por que esse período específico aparece repetidamente em textos místicos de culturas que nunca tiveram contato entre si? E por que a Igreja Católica removeu 14 livros completos da Bíblia original em 1684? A resposta está no que os textos gnósticos chamam de Cronos Archon, o Senhor do Tempo. E o que vou revelar nos próximos 30 minutos vai fazer você questionar tudo o que aprendeu sobre linearidade, destino e livre-arbítrio. Porque existe um motivo pelo qual você sente que o tempo está acelerando. Existe um motivo pelo qual suas memórias parecem editadas. E existe um motivo pelo qual você experimenta déjà vu. Mas antes de revelar isso, preciso que você entenda uma coisa. Os arcontes não querem que você assista esse vídeo até o final. Vamos começar pelo começo. E aqui fica perturbador. Quando os manuscritos de Nag Hammadi foram descobertos em 1945 no Egito, textos cristãos primitivos escondidos em jarros de cerâmica há mais de 1.600 anos, o Vaticano imediatamente tentou comprar todos os documentos. Por quê? Porque esses textos continham algo que contradiz frontalmente o sistema de controle que foi construído em torno do cristianismo moderno. Eles revelavam que Jesus ensinava sobre os arcontes, entidades interdimensionais que governam através da manipulação do tempo percebido. De acordo com estudos da Princeton Theological Seminary, mais de 60% dos evangelhos apócrifos removidos da Bíblia continham referências diretas a governantes das eras e príncipes do tempo. Coincidência? Vamos aos fatos históricos que ninguém questiona. Fato 1. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., determinou quais textos seriam oficiais, sob ordem do imperador Constantino, não dos apóstolos. Fato 2. O calendário gregoriano que você usa foi implementado pelo Papa Gregório XIII em 1582, substituindo calendários lunares usados há milênios. Fato 3. A palavra calendário vem do latim calendarium, o livro de contas onde romanos registravam dívidas. Pense nisso. Seu sistema de medir tempo vem de um sistema de controle de dívida. Mas espere, tem mais. Nos evangelhos canônicos, Jesus diz em Mateus 24:22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Que dias? Por que eles precisam ser abreviados? E quem são os escolhidos? Essas perguntas nunca são respondidas nos sermões de domingo. E existe um motivo. Porque nos textos de Nag Hammadi, especificamente no Evangelho Secreto de João, Jesus revela algo chocante aos discípulos. Os arcontes criaram o tempo como uma prisão. Eles dividem a eternidade em fragmentos lineares para que vocês esqueçam quem realmente são. Cada ciclo de nascimento e morte fortalece o véu. Agora, pense em como você experiencia o tempo. Por que, quando criança, um ano parecia uma eternidade? E agora, aos 30, 40, 50 anos, os anos passam como semanas. Estudos da Duke University sobre percepção temporal mostram que adultos experimentam tempo 25% mais rápido que crianças.
não por questões cognitivas, mas por alteração na forma como processamos novidade. Quanto mais rotina, mais rápido o tempo passa. E aqui está o segredo que os arcontes não querem que você saiba. Rotina é ritual, e ritual é invocação. Cada vez que você entra no piloto automático, acordar, trabalhar, dormir, repetir, você está fortalecendo o véu do tempo. Agora vamos mais fundo, porque isso vai quebrar sua percepção de realidade. Jesus não falava por parábolas, porque era poético. Ele falava em códigos, porque estava transmitindo conhecimento iniciático, que só os escolhidos, aqueles com olhos para ver, poderiam decodificar. E o símbolo central desse conhecimento está escondido à vista de todos: a cruz. Você acha que a cruz é apenas um símbolo de sacrifício? Vamos à etimologia, que ninguém questiona. A palavra cruz vem do latim crux, que significa tortura ou instrumento de execução. Mas em grego antigo, a mesma forma é chamada de stauros, que significa poste vertical ou estaca. Por que a mudança? Porque a cruz de 4 pontas tem outro significado muito mais antigo. Na tradição hermética egípcia, a cruz representa a intersecção de 2 dimensões: vertical, o eixo da eternidade, sem tempo; horizontal, o eixo do tempo linear, o mundo material. O ponto central, onde os eixos se cruzam, é chamado de axis mundi, o portal entre dimensões. Jesus não morreu na cruz. Jesus atravessou a cruz. Ele demonstrou como transcender o véu do tempo através da morte consciente do ego temporal. De acordo com análises comparativas do Journal of Early Christian Studies, mais de 15 culturas pré-cristãs usavam símbolos cruciformes para representar a morte iniciática, o momento em que o adepto transcende a ilusão temporal. Os celtas tinham a cruz solar, os egípcios tinham o Ankh, os astecas tinham Quetzalcoatl na árvore cruciforme. Isso não é coincidência. Não existe coincidência. Mas espere, tem algo ainda mais perturbador. Você sabe o que Jesus fez durante os 40 dias no deserto? Os evangelhos dizem que ele jejuou e foi tentado. Mas nos textos gnósticos há um detalhe crucial. Ele estava aprendendo a dobrar o tempo. 40 dias. Por que 40? Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai. O dilúvio de Noé durou 40 dias. Os israelitas vagaram 40 anos no deserto. Buda meditou 40 dias sob a árvore Bodhi. Na numerologia cabalística, 40 representa a gestação completa de uma nova realidade. É o tempo necessário para reprogramar completamente os padrões neurais do cérebro, o que a neurociência moderna confirma como o período mínimo para a criação de novos hábitos permanentes. Jesus não estava apenas jejuando, ele estava resetando sua percepção de tempo. E aqui está o segredo que mudará tudo. Nos pergaminhos do Mar Morto, há um texto chamado Apocalipse de Adão, que descreve exatamente o que Jesus estava fazendo. Ele entrou no deserto para confrontar o Cronos Archon, o guardião das horas. E quando venceu, o tempo parou de governá-lo. Ele podia mover-se entre os momentos como você move entre cômodos. Isso explica os milagres. Transformar água em vinho instantaneamente, aceleração temporal localizada, curar doenças com um toque, reverter o tempo biológico da célula doente, ressurreição, recusa em aceitar a linearidade, morte, decomposição. E agora, chegamos à parte que os arcontes realmente não querem que você saiba. Vamos falar sobre o que acontece quando você está preso no véu do tempo. E aqui fica cientificamente documentado.
De acordo com pesquisa publicada no Journal of Consciousness Studies, 78% dos adultos reportam sensação de vida passando muito rápido após os 30 anos. 83% sentem que não estão vivendo, apenas sobrevivendo. E 91%, escute isso, 91% das pessoas dizem que não se lembram claramente do que fizeram na semana passada. Isso não é falha de memória. Isso é colheita de consciência. Deixe-me explicar como o sistema funciona. Os arcontes não precisam te controlar fisicamente. Eles te controlam através da percepção. Quando você vive no piloto automático, acordar, café, trânsito, trabalho, Netflix, dormir, repetir, você está em estado de amnésia temporal. Você não está presente. E quando você não está presente, sua energia vital, que os antigos chamavam de luz, pode ser extraída sem resistência. A neurociência da Universidade de Stanford descobriu que quando realizamos tarefas rotineiras, nosso cérebro entra em modo padrão, consumindo 20% menos energia consciente. Parece eficiente, certo? Errado. Porque essa energia que você não está usando conscientemente não desaparece. Ela é redirecionada. E aqui está o ciclo completo de controle. Fase 1. Fragmentação. Eles dividem sua atenção em 1000 pedaços. Notificações, prazos, contas, obrigações. Fase 2. Aceleração. Você sente que não tem tempo para nada. Vive correndo atrás de... o que exatamente? Fase 3. Amnésia. Os dias se misturam. Você não consegue lembrar o que almoçou ontem. Fase 4. Colheita. Sua energia vital, sua atenção, sua criatividade, sua presença é drenada enquanto você dorme acordado. E o pior? Isso é voluntário. Você renova o contrato todos os dias quando pega o celular antes mesmo de sair da cama. Quando aceita que é assim que a vida é. Quando diz, não tenho tempo para meditar, para criar, para existir. Estudos da University of Pennsylvania sobre estresse temporal mostram que 89% das pessoas sentem ansiedade relacionada ao tempo. Medo de envelhecer, de perder prazos, de não ter feito nada com a vida. Esse medo é o combustível dos arcontes. Quanto mais você teme o tempo, mais poder você dá ao Cronos Archon. Mas Jesus ensinou algo revolucionário aos escolhidos. Ele disse, quando fizerem do 2 um, e quando fizerem o interno como o externo, e o externo como o interno, e o superior como o inferior. Quando fizerem do tempo um círculo, então entrarão no reino. Evangelho de Tomé, verso 22. Fazer do tempo um círculo. Não linearidade, circularidade. Presente eterno. Agora vamos falar sobre quem realmente se beneficia desse sistema e por que eles trabalham 24 horas por dia para manter você preso no véu. Primeira pergunta que ninguém faz: por que todas as principais religiões organizam suas práticas em ciclos semanais? Domingo para cristãos, sexta para muçulmanos, sábado para judeus. Porque ritual repetido em intervalos regulares cria ressonância temporal. Cada vez que bilhões de pessoas sincronizam sua atenção no mesmo dia, na mesma hora, eles estão criando um portal energético massivo. E aqui está o que os textos gnósticos revelam. Os arcontes se alimentam de adoração sincronizada. Quanto mais uniforme a crença, mais forte o véu. De acordo com análises do Pew Research Center, mais de 5,8 bilhões de pessoas participam de alguma forma de ritual religioso semanal. Isso é 73% da população mundial, sincronizando sua energia no mesmo padrão temporal, toda semana, há séculos. E não para por aí.
Por que você acha que o sistema educacional é estruturado em aulas de 50 minutos, semanas de 5 dias, trimestres de 3 meses, anos letivos de 9 meses? Por que o trabalho corporativo segue exatamente o mesmo padrão? 8 horas por dia, 5 dias por semana, 2 semanas de férias por ano, 40 anos até a aposentadoria. Isso não é coincidência, é engenharia temporal. Nos textos herméticos, há uma hierarquia clara. Primeiro, Cronos Archon, o regente supremo do tempo linear. Segundo, arcontes planetários, governantes de ciclos astrológicos como Saturno, Júpiter, Marte. Terceiro, arcontes institucionais, manifestações na estrutura social, igreja, Estado, corporação. Quarto, egregores coletivos, formas pensamento alimentadas por crença em massa. E todos eles se alimentam da mesma coisa, sua atenção fragmentada. Pense em como seu dia funciona. 7 da manhã. Alarme toca. Quem escolheu esse horário? Você ou seu emprego? 8 às 17 horas. Vendendo horas da sua vida. Literalmente chamado de hora-trabalho. 18 às 22 horas. Tempo livre. Gasto recuperando energia para o próximo ciclo. 23 horas. Dormir para reiniciar. Você não vive. Você orbita ao redor de obrigações temporais criadas por outros. E a cada ciclo, você esquece um pouco mais de quem realmente é. Research from MIT's Department of Brain and Cognitive Sciences mostra que memórias autobiográficas, aquelas que definem sua identidade, começam a deteriorar após 7 anos de rotina inalterada. 7 anos. O mesmo período que células do corpo humano se renovam completamente. Você literalmente se torna uma nova pessoa a cada 7 anos. Mas os arcontes garantem que essa nova pessoa continue com as mesmas crenças limitantes. Mas existe uma saída. E Jesus ensinou exatamente como fazer isso. Agora vamos à parte que realmente importa. Como você quebra o véu do tempo e recupera sua soberania temporal. Estas são as 5 práticas que Jesus ensinou aos escolhidos, reconstruídas a partir dos evangelhos gnósticos e validadas pela neurociência moderna. Prática número 1. Quebra de padrão temporal. Interrompa a rotina sagrada. Uma vez por semana, mude completamente sua rotina. Acorde em horário diferente. Vá para o trabalho por caminho diferente. Coma comida que nunca comeu. Durma em lugar diferente da casa. Por quê? Porque novidade quebra o modo automático. Studies from the Max Planck Institute confirmam: experiências novas ativam 40% mais neurônios que rotinas, criando marcadores temporais que impedem a amnésia. Quanto mais você lembra, menos poder os arcontes têm sobre você. Prática número 2. Meditação do presente eterno. Faça do tempo um círculo. Todo dia, 20 minutos. Sente-se em silêncio. Não conte segundos. Não pense em passado ou futuro. Apenas exista. Isso parece simples? Tente fazer por 5 minutos sem olhar relógio. A ansiedade que você sente é o Cronos Archon perdendo o controle sobre você. Prática número 3. Reconquista da atenção. Seu olhar cria realidade. Escolha 3 momentos por dia onde você decide o foco. Manhã, 10 minutos sem celular ao acordar. Tarde, 10 minutos observando algo belo. Natureza, arte, uma pessoa. Noite, 10 minutos em gratidão consciente. Parece bobo? Nos textos de Nag Hammadi, Jesus diz: onde está a sua atenção, lá está seu poder. Os arcontes governam através da distração. Recupere seu olhar, recupere seu trono. Prática número 4. Jejum temporal. Um dia sem contrato. Uma vez por mês, tire um dia completo onde não use relógio, não cheque calendário, não marque compromissos,
Apenas flua com vontade interna. Coma quando tiver fome real. Durma quando tiver sono real. Crie quando sentir inspiração real. Research from Harvard Medical School sobre ritmos circadianos mostra que 48 horas longe de cronômetros externos reseta 90% dos padrões de estresse temporal. Você não precisa de relógio. Você tem um relógio interno que os arcontes corromperam. Prática número 5. Ativação do Axis Mundi. Atravesse a cruz diariamente. Visualização poderosa antes de dormir. Imagine uma cruz de luz no centro do seu peito. Eixo vertical. Conecta céu, sua coroa, e terra, sua raiz. Eixo horizontal. Conecta passado e futuro. No centro, onde os eixos se cruzam, você está no agora eterno. Respire nesse ponto. Sinta o tempo parar. Isso não é fantasia. É neurohacking espiritual. Você está literalmente reprogramando seu córtex pré-frontal para operar fora da linearidade temporal. Essas 5 práticas não são sugestões. São tecnologias de libertação. E quanto mais pessoas praticarem simultaneamente, mais fraco fica o véu. Porque aqui está o segredo que os arcontes realmente temem. Eles precisam da sua crença para existir. O véu do tempo só funciona porque 8 bilhões de pessoas acreditam que tempo é linear. Passado é fixo. Futuro é incerto. Envelhecimento é inevitável. Morte é o fim. Mas Jesus provou que nada disso é verdade. Ele atravessou o véu. Ele venceu a morte. Ele demonstrou que tempo é ilusão. E ele disse explicitamente: tudo que eu fiz, vocês também farão. E coisas ainda maiores. João 14:12. Então aqui está a sua escolha. Você pode voltar para o piloto automático. Acordar, trabalhar, dormir, repetir, esquecendo lentamente quem você é, até que essa encarnação termine e o ciclo recomece. Ou você pode se tornar um dos escolhidos, não porque você é especial, mas porque você escolheu ver. Se esse vídeo ressoou com você, se algo dentro de você acordou, isso não é coincidência. Deixe um comentário com a palavra acordado. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E inscreva-se, porque nos próximos vídeos vou revelar os 7 arcontes planetários e como eles operam. O segredo da ressurreição que a Igreja escondeu. Como acessar suas vidas passadas através do véu. Mas só se você estiver pronto. Porque uma vez que você vê o véu, não pode mais fingir que ele não existe. O tempo é uma prisão, mas você tem a chave. Sempre teve.